Êxodo capítulo 2. Certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era belo, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pés, colocou dentro a criança e a depôs nos juncos, à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observava o que lhe iria acontecer. Eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança. Era um menino que chorava. Compadecida, disse: "É uma criança dos hebreus." Então a sua irmã disse à filha de Faraó: "Queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar esta criança?" A filha de Faraó respondeu: "Vai." Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha de Faraó lhe disse: "Leva esta criança e cria, e eu te darei a tua paga." A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: "Eu o tirei das águas." Naquele dia, Moisés, já crescido, saiu para ver os seus irmãos, e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também um egípcio que feria um dos seus irmãos hebreus, e como olhasse para uma e outra parte, e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao agressor: "Por que feres o teu próximo?" E ele respondeu: "Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como matastes ontem o egípcio?" Moisés teve medo e disse: "O fato já é conhecido." Faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, retirou-se para a terra de Madiã e assentou-se junto a um poço. Ora, um sacerdote de Madiã tinha 7 filhas. Elas, tendo vindo tirar água, depois de terem enchido os bebedouros, queriam dar de beber ao rebanho de seu pai. Sobrevieram os pastores e as expulsaram dali. Então Moisés se levantou e, defendendo as moças, deu de beber ao rebanho. Elas voltaram para Raguel, seu pai, e este lhes disse: "Por que voltastes mais cedo hoje?" Responderam: "Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e além disso, tirou água para nós e deu de beber ao rebanho." "Onde está ele?" perguntou o pai. "Por que deixaste ir esse homem? Chamai-o para comer." Moisés decidiu ficar com ele, que deu a Moisés sua filha Séfora, e ela deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gersão, pois disse: "Sou um imigrante em terra estrangeira." Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas, gemendo sob o peso da servidão, gritaram, e do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus, e Deus ouviu seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os israelitas, e Deus se fez conhecer. Ok. Bem, algumas coisas bacanas aqui. Eu já grifei aqui agora de interessante, porque elas se referem a Moisés como um egípcio. Que é muito interessante, porque apesar dele ter a fisionomia de um hebreu, provavelmente, eu imagino que a linguagem dele não deva ser a mais clara de um egípcio, afinal ele foi criado até algum momento da vida com os hebreus, mas aí quando ele ficou um pouco mais velho, ele começou a conviver com os egípcios. E acho muito legal a questão do nome dele, porque é atribuído, né, que Moisés ao verbo machá, que quer dizer tirar, por isso tirado das águas, mas Moisés é claramente um nome egípcio, você vê que até parece com Ramsés, né? Então é interessante, sim, esse aspecto mítico da origem dos nomes. Me lembra até um negócio que eu li aqui nesse livro, antes de começar o Êxodo. Fala assim que mais pra frente no Êxodo, já nos capítulos 14 e 15, vai falar sobre um relato épico que contém mais evocação religiosa que detalhes históricos. Então a gente não chegou lá ainda, mas é uma coisa interessante, assim, porque a principal preocupação, muitas vezes, durante o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia,
não é a precisão histórica, mas sim a precisão teológica e religiosa que mostra a relação do povo com Deus e o que se quer ser ensinado ao povo a partir daquelas histórias. Então, claro, existe aqui sim um aspecto histórico bem forte da escravidão do povo no Egito, da volta do povo de Israel à terra de Canaã mais pra frente. Mas tem muitos detalhes aqui que são aspectos até póstumos, como por exemplo, o nome de Raguel, o sogro de Moisés, é uma coisa que suspeita-se que foi feita póstumamente. Até porque existe uma discussão bem interessante, porque aqui se coloca Raguel como o sogro, mas já se colocou também, mas vai se colocar em algum momento da Bíblia. Na verdade, Raguel é o pai do sogro de Moisés. Também vai se colocar aqui se casou com, que o casamento dele foi com a Kenanita. Gente, Kenita, com uma Kenita e não uma Madianita. E isso tem um aspecto interessante também, simbólico, porque o casamento de Moisés com a Madianita teria a ver com a terra para a qual ele fugiu e para onde o povo vai fugir também depois de sair do Egito, porque eles vão passar por Madian antes de ir para Canaã. E já a relação quenita de Moisés teria a ver com o fato de que a tribo de Judá, lá na frente, vai ter um laço de amizade com o povo quenita. E aí isso seria refletido culturalmente, historicamente, como estabelecido por Moisés, essa relação do povo de Israel com o povo quenita. Olha que viagem, né? Tá. Tem um aspecto simbólico muito interessante de Moisés aqui, porque ele é tirado do rio, e no que ele é tirado da água, ele é salvo. Ele é preservado da morte que deveria ser prometida aos bebês. Da mesma forma como, graças a ele, o povo de Israel vai ser tirado das águas e vai ser... Caraca, velho, é o nome dele, pô, agora que tudo juntou, né? O povo de Israel vai ser tirado das águas do Mar Vermelho, ao contrário dos egípcios que vão afundar, né? Então, assim como ele está sendo salvo no que é tirado das águas dentro do cesto, Deus também preserva o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho e também o tira das águas para ser salvo. Então, Moisés está sendo um prenúncio da própria saída que ele vai levar para o povo israelita pelas águas. Massa. Próximo. Ah, muito bom, assim, eu tô adorando que os dois primeiros capítulos já começam com as mulheres de Israel passando a perna nos egípcios, né? Tinha as parteiras, no capítulo 1, e aqui a gente tem então a mãe de Moisés, que é paga pra criar o próprio filho. E, pô, a irmã de Moisés é a mais sagaz, pô, tipo assim, a guria vai lá acompanhando o irmão, aí quando vê que a filha do faraó achou, já virou, nossa, eu conheço uma mulher hebraica que acabou de parir, pode ser a ama de leite dele, você não quer que eu chame ela aqui não? A menina é muito sagaz, pô. É genial, pô. Que isso. Eu tô adorando as mulheres do povo de Israel passando a perna nos egípcios. Melhor parte do começo do Êxodo. Tá. Acho interessante porque, apesar de Moisés, como eu comentei, né? Ele tem um nome egípcio, ele amadurece numa casa egípcia, mas ele sabe que ele é hebreu e ele defende o seu povo. Ele tem essa noção de sangue muito forte. Isso sobe a cabeça dele e ele acaba violentamente matando um egípcio que ameaçava um dos hebreus. Mas nota como, apesar disso, o povo não defende ele. A palavra se espalha e os próprios hebreus usam isso contra Moisés. Talvez até tenha um senso aqui de que Moisés não pertence a eles, porque ele estava na casa do faraó, né? A gente vai ver isso mais pra frente, né? Porque Moisés vai ter que falar com o seu povo, isso vai ser um desafio para ele. Mas é interessante, assim, né? Esse raiva é tão grande contra a casa do faraó que Moisés não representa alguém que é do povo deles. É alguém que foi criado lá, isolado, mimado pela filha do faraó e que não é um hebreu de verdade. Ah, sim, e uma coisa legal, eu vi eu senti uma relação, assim, entre o cesto, que é impermeabilizado e protege Moisés do rio, me lembrou também a arca. Afinal, a arca é mais um momento que Deus vai proteger o seu povo, tirando das águas, né? Protegendo das águas. Então, mais um paralelo aqui. E bem, esse final aqui então, né, em relação a falando de Deus fazer conhecer, já é um prenúncio de Deus revelando a Moisés para prometer, né, libertar o povo do Egito. Isso aqui também está colocando então que esse clamor, esse grito de sofrimento do povo de Israel sempre chega aos ouvidos de Deus. E
fala assim, como se Deus se lembrasse, como se fosse uma pessoa, né, normal, que precisa se lembrar das coisas. Mas o que está querendo dizer isso, é que os gritos clamaram aos céus e a partir disso Deus age para tirar o seu povo da servidão. E por hoje é isso.